Olá, investidores! Muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, eu sou Daniel Salomão e hoje eu vou falar a respeito de métodos de investimento, diferentes métodos. Esse assunto tem trazido uma certa polêmica, eu tenho visto muita gente estar falando e muitos me perguntaram, inclusive, o que eu acho de um método ou outro. Então, por isso eu resolvi gravar um vídeo para dar uma resposta mais geral, assim, mais pública, tá certo? Por que esse assunto ele gera tanta discussão nas mídias sociais, na internet, etc.? Porque ele é um assunto realmente que a gente precisa entender ele com uma clareza, assim, pé no chão, e ver a utilidade de cada método. O principal fator de divergência é o fator de preço. Preço importa ou não importa. Então eu tenho uma posição a respeito disso, já falei algumas vezes, e hoje eu vou colocar aqui alguns prós e contras sobre cada tipo de método, tá certo? Porque quando você vê uma pessoa que defende veementemente um método específico, muitas vezes ela vai, obviamente, colocar as razões, expor as razões dela, mas os outros métodos acabam sofrendo, porque ela bate, fala várias coisas, e às vezes não é o método de especialidade dessa pessoa. Então tem o outro lado também. Eu não quero falar que o método é melhor que o outro, eu quero fazer uma análise racional a respeito deles. Eu vou falar a respeito de basicamente dois métodos, para explicar um pouco melhor, né? Que é o Buy and Hold e o Valuation. Tá? O Buy and Hold é compre e segure. São investidores que optam por selecionar ativos de alta qualidade e fazer compras paulatinas, periódicas, por exemplo, mensais, semanais, desses ativos ao longo de muito tempo. Para esse investidor, né, para o método que eu estou falando aqui mais puro, Buy and Hold, a compra sistemática ao longo de longos períodos, ela não leva em consideração o preço dos ativos, ou seja, a cotação que está na bolsa, o preço de negociação desses ativos. E por isso, não é necessário você saber se está tendo uma distorção de preço naquele momento. Se você acha que o negócio vale mais ou menos do que o preço. Muitos usam a teoria dos mercados eficientes para se justificar, falar por que esse método é eficiente. Eu já não concordo com a teoria dos mercados eficientes. Eu acho que todos os mercados são ineficientes, alguns mais, outros menos. Eu vou dar um exemplo de mercado menos ineficiente, o mercado norte-americano, na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, onde são negociadas ações lá no S&P 500. Por quê? Porque lá uma liquidez é muito maior que aqui no Brasil, você tem muito mais participantes no mercado e é difícil, inclusive, você ganhar do índice, ou seja, alguém que investe no índice S&P 500 ao longo de uma década consegue um resultado X. Se você pega um gestor grande que tem um volume financeiro grande e ele tenta bater o índice S&P 500, provavelmente ele não vai conseguir fazer isso. Então, os mercados que são muito líquidos, onde tem muito dinheiro ocorrendo, onde tem muitos ativos, mas os volumes também são grandes, a gente tem uma tendência de acabar convergindo para as médias de valor de mercado. As compras periódicas, por exemplo, vão acabar seguindo essas médias. Já no mercado menos líquido, como o brasileiro, por exemplo, nós encontramos grandes distorções de preço e valor. Né? É óbvio que numa média de longo prazo isso é atenuado, minimizado, às vezes até não faz tanta diferença quando você tem compras paulatinas ao longo do tempo. Tá certo? O Buy and Hold, ele deveria então primar pela qualidade dos seus ativos. Já que eu vou fazer compras todos os meses, eu tenho que ter ativos que são muito bons. Porque se eu compro uma ação, por exemplo, que vai parar de existir o setor dela, que vai entrar num declínio, que ela vai ter que se reinventar toda hora, eu estou um pouco mais exposto. Se eu tenho empresas de alta qualidade, que têm barreiras de entrada no seu setor, que elas têm qualidades competitivas ao longo do tempo e provavelmente elas vão continuar existindo, crescendo e dando lucro ao longo dos anos, é uma boa ideia colocar na minha carteira. Então eu vejo que um Buy and Hold ele deve ser muito bom em separar negócios de alta qualidade, que tenham características muito boas ao longo do tempo. Mas existe outro tipo de investidor, que é o investidor focado em valuation, ou no português, na avaliação, certo? Quem é focado em avaliação, ele faz o seguinte, ele olha um negócio, ele vê o preço que está sendo negociado ali na bolsa, né, que as partes estão negociando, e ele tenta atribuir um valor justo para aquele negócio. Esse valor justo ele pode ser baseado em premissas atuais, ou seja, deste momento, por exemplo, uma ação de um negócio onde o valor patrimonial é relativamente importante, como por exemplo uma ação de um banco, onde o valor patrimonial é relevante, e ela está sendo negociada, por exemplo, a 20% do valor patrimonial dela, líquido. Poxa, é uma oportunidade, é uma barganha. Vai lá e faz a compra, espera essa ação pelo menos convergir ao preço patrimonial e depois decide se vai vender ou acaba ficando com o negócio. Nós vimos em 2015 algumas ações, né,
Não chegou a esse ponto, né? Mas a gente viu algumas coisas acontecerem. Por exemplo, o Banco Banrisul. As ações do Banco Banrisul, as ações PN, elas estavam sendo negociadas ali a 4 e pouco, no fundo do poço. E o valor patrimonial, salvo engano, no período era de R$15. A liquidação de um banco gera um valor, né, praticamente líquido em dinheiro de R$15. Então, se eu compro R$4 com 15, aliás, R$15 com 4, eu estou levando uma baita de uma pichincha. E o lucro anual ali por ação era mais ou menos uns R$2. Então eu teria ali 2 vezes, né, em 2 anos eu teria de volta o valor investido. Não necessariamente em dividendos, mas o valor atribuído ao acionista. Bem, então o investidor que procura fazer avaliações, ele procura distorções de preço. Como eu falei, para métricas de hoje ou para perspectivas futuras. Existem também os investidores de avaliação que na hora deles fazerem a conta, eles projetam o crescimento daquele negócio ao longo do tempo. Isso não deixa de ser também uma especulação, uma hipótese. Mas se eu estou convicto de que isso vai acontecer, eu posso achar um descasamento entre o preço e o valor. Então, não necessariamente eu tenho que achar distorções imediatas, certo? Sempre que você acha que alguma coisa vale mais do que ela está sendo vendida, você acha que está fazendo um bom negócio. Então, esse é um investidor que foca em avaliação e valuation. Existe um método correto? Eu digo que não. Eu conheço, né, sucesso nos 2 métodos. O que eu sempre digo é o seguinte: você precisa conhecer os métodos e saber o que você está fazendo. Porque se você começa comprando uma ação para buy and hold e acaba fazendo trade, vendendo porque você acha que essa ação ficou cara demais, você confundiu os 2 métodos, porque você entrou por um motivo, falou, eu vou comprar a qualquer preço porque a qualidade está boa. Opa, essa ação subiu demais, ela não deve valer isso. Vende, você acabou mudando de método. Se a tua porta de entrada for uma e a de saída for outra, o teu resultado, no longo prazo, ele não vai seguir o esperado em nenhum dos 2 métodos. E você pode, nesse intercâmbio de método, fazer uma baita de uma confusão e começar a tropeçar nas suas decisões, tá certo? Por outro lado, o indivíduo faz uma compra, por exemplo, de um negócio que está estressado, naquele momento, que abre uma oportunidade de janela, ele faz a compra porque ele acha que está muito descontado, por exemplo, na análise de deep value, ou seja, tem um valor muito profundo ali e o preço não está correspondendo. A ação sobe, o indivíduo ganha dinheiro, ela chega ao valor que ele considerou um valor justo, mas ele fala, quer saber, eu vou guardar esse negócio para sempre. Aí ele muda para um buy and hold. Ou seja, ele compra um negócio estressado, que tinha uma distorção de preço, e de repente ele coloca na carteira como se ela fosse um negócio de alta qualidade. Então esses métodos, eles realmente precisam ser encarados de forma bem clara e distinta, tá certo? Eu não acho que um investidor ele tem que escolher puramente um desses 2 métodos e seguir a vida. Eu uso os 2 métodos. Aí você fala, Daniel, você acabou de falar que não pode intercambiar? Sim. Eu pego uma conta de uma corretora e eu faço isso. E eu tenho outras contas em corretoras onde eu busco fazer isso. Eu consigo fazer essa separação muito bem clara e fazer análises diferentes, mas isso requer realmente muito mais esforço. Por exemplo, eu tenho uma carteira de buy and hold, onde eu tenho ações que eu vou colocando. Eu vou dar um exemplo de uma ação que eu gosto muito para esse tipo de carteira. Pessoalmente, isso aqui não é uma recomendação de forma alguma. A VEG, tá certo? A VEG 3, eu tenho ela como buy and hold. Eu sou insensível a preços nesse caso, porque eu acho que essa empresa pode crescer tanto ao longo do tempo, ela tem tantas vantagens competitivas que ela vale a pena ser colocada em carteira. Eu, antigamente, era só investidor em valuation. Eu não tinha olhar buy and hold. E eu sempre achava a VEG cara. Mas hoje eu entendo que ela cabe sim no meu portfólio de longo prazo, contanto que seja para comprar independente do preço por longos períodos de tempo. Já o processo de valuation é um processo que ganhou uma participação importante na minha carteira. O investidor buy and hold, ele não gosta de empresas cíclicas como regra. Alguns buy and hold, eles compram empresas cíclicas. Mas muitos falam, não olha essa empresa é cíclica. Eu tenho tantas opções, tantas alternativas com empresas que não são cíclicas, por que eu vou mexer com uma empresa cíclica? Esse é um raciocínio válido, sem dúvida. Agora eu digo o seguinte, o investidor de valuation, ele precisa entender o que são ciclos e ele precisa sempre se aproveitar dos ciclos para fazer compras. Eu aqui mesmo no canal já coloquei alguma série sobre empresas cíclicas. Não quer dizer que eu não seja um adepto de buy and hold, quer dizer que eu enxergo oportunidade nas 2 situações. E tem mais. O investidor em ciclos, ele consegue rentabilidades muito grandes em intervalos médios de tempo, de 2 a 5 anos. O buy and hold vai ver o seu resultado muitas vezes depois de muitos anos, tá? E vão os 2 ganhar muito dinheiro, mas você precisa entender que existem os 2 métodos.
Quando que o buy and hold ele acaba achando, né, e se dizendo sempre melhor que o investidor de valuation? Quando ele pega um método, por exemplo, que alguém fez uma simulação e falou: eu comprei a ação tal todos os meses na menor cotação do mês. O outro fala: eu comprei essa ação tal todos os meses, sempre na maior cotação do mês. Isso por 20 anos. Os resultados não são muito diferentes. Eu sei, eu concordo. Mas se você falar que você compra a ação a qualquer preço e você obriga esse investidor a comprar todos os meses, você tirou ele exatamente da especialidade dele. Seria como investidor de valuation falar para o buy and hold: tá bom, você vai comprar uma empresa que vai falir todos os meses a qualquer preço. Olha o seu resultado, foi 0. Bem, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático agora e falar o seguinte: quando o indivíduo fala que preço importa, ele não vai comprar todos os meses. Ele vai aproveitar momentos de mercado para fazer compras. Esse investidor ele tem que ter várias características, dentre elas a capacidade muito aguçada de avaliação de mercado. Ele tem que entender um pouco melhor da parte macro, de política, para onde a gente está indo, de inflação, de juros, de crescimento, expansão e retração da economia, do setor. Ele tem que entender bem o setor onde ele está. E uma característica muito importante: a paciência desse investidor, ela não é uma paciência de esperar o tempo mostrar o seu resultado. É a paciência de muitas vezes não fazer nada, ficar guardando dinheiro, até investimentos que não rendem muito, como por exemplo a renda fixa hoje, esperar oportunidades para fazer aportes pontuais. Entendeu? Então, esse investidor em avaliação, ele pode passar muito tempo sem fazer compras, o que para um buy and hold isso é um absurdo, porque ele perdeu a oportunidade do tempo. Por outro lado, um investidor buy and hold que segura posições, sempre está comprado, ele não está líquido nunca, não tem reserva de oportunidade, porque não precisa realmente, mas ele está sempre comprado em ações e não tem reserva em renda fixa, ele pode ver seu patrimônio cair 50% em intervalos curtos como um ano, como foi na crise subprime, lá em 2008, e tantas outras crises, década de 70, década de 30 ali, tantas outras situações onde a gente vê o valor caindo. Aí você vai usar o argumento: tudo bem, o mercado volta a subir no longo prazo. Eu concordo, eu sei disso. Mas nessas horas, você vê todo o teu patrimônio oscilando com o mercado. Em empresas de qualidade, essa oscilação será certamente mais suave. E qual que é a grande vantagem desse investidor? O tempo desprendido para esse tipo de negócio, de negociação, ele é muito menor. Por quê? Eu faço uma seleção de uma lista por qualidade, aí que está todo o trabalho, na verdade, saber qual é essa lista de empresas de qualidade, e aí eu faço compras paulatinas ao longo do tempo. Eventualmente eu tenho que saber se aquelas empresas continuam preenchendo os critérios ou perderam os critérios para continuar ou não aportando. Então o trabalho mais simples, mais fácil. E o grande poder do buy and hold é a consistência das compras ao longo do tempo por muitos e muitos e muitos anos, certo? Até investidores que compraram negócios muito bons e outros nem tanto, que fizeram esse método, conseguiram ganhar muito dinheiro ao longo do tempo. Já o investidor que faz a avaliação, ele tem que entender que ele não pode, fazer compras de qualquer forma, com o risco de entrar e sair. Muitos falam: mas você vai girar patrimônio. Não, peraí, você tem recursos que você destinou para esse método. Como qualquer outro tipo de negócio, você pode comprar alguma coisa descontada, um apartamento, um carro, porque você achou oportunidades e vendê-los por um preço melhor, você está seguindo esse método. Vai pagar mais imposto, sem dúvida. Esse aqui, ele acaba pagando menos imposto, porque você não faz vendas ao longo do tempo. Vai ter muito mais trabalho? Vai ter muito menos trabalho. O resultado desse, se a qualidade das ações for acertada, é muito bom. O desse, se a capacidade de precificação for boa, também vai ser muito bom. Mas a gente, numa corrida de mais médio prazo, consegue resultados fenomenais no sistema de valuation. Então, se você compara dizendo que o valuation está fazendo buy and hold, a gente já não tem como avaliar. E é muito mais difícil a gente fazer estudos e descobrir qual que é o resultado de investidor de valuation ao longo do tempo, porque isso é muito artesanal. Não dá para falar: eu comprei esse papel por não sei quantos anos a fio. É difícil. Você poderia falar: bem, eu comprei ele aqui, e aqui eu tenho tantos por cento de valorização. Como eu coloquei alguns exemplos aqui no canal. Qual que é a rentabilidade esperada minha futura? Eu não sei, mas eu sei que o meu método valuation, ela tem sido muito, muito boa nos últimos anos, certo?
Bem, eu não quero alongar muito mais esse vídeo, já está um pouco grande, mas são ideias. Vamos no comentário continuar discutindo o assunto. Você faz perguntas e eu vou responder baseado na minha experiência, no que eu conheço, tá certo? Eu não quero de forma alguma falar que um é melhor que o outro, tanto que eu sou adepto aos dois métodos e eu consigo fazer a divisão de tipo de papel que vai entrar em cada um, tá certo? Ações que sempre são caras, geralmente elas estão aqui, tá certo? Tem as ações de crescimento, as ações de dividendos, isso é um outro assunto para outro vídeo. Bem, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para pessoas que estão discutindo esse assunto. Tá uma coisa um pouco mais racional. Estou tentando ser um pouco mais isento e colocando os dois lados aqui. Bem, até a próxima. Tchau, tchau.